Na prova 2011.1, primeira fase da UES, a questão de número 37 versava sobre eletricidade. O enunciado dizia: um condutor elétrico metálico de formato irregular e isolado está carregado com uma carga positiva total mais que... Bom, é importante que a gente vá lendo o enunciado e logo fazendo algumas observações. Quando ele diz condutor elétrico metálico, sempre que falar de metais, lembre-se de elétrons livres. Em seguida, quando ele fala de formato irregular, isso aqui pode ser importante em algum momento, diferente se ele tivesse, por exemplo, uma esfera, um condutor de formato regular. E isolado em eletricidade sempre me garante que não vai ter interação com outras cargas. Continuando a leitura. Pode-se afirmar corretamente que a carga mais que... Aqui, pessoal, antes da leitura dos itens, fazer uma observação. Nós podemos pensar em duas lógicas de questão nas provas de física. Uma, quando ele apresenta uma situação no enunciado e pede que você calcule uma determinada coisa ou responda uma determinada pergunta ou analise um determinado aspecto. Não é o caso dessa questão, seria o outro tipo. É quando ele expõe uma situação e diz, então vejamos... Vejamos o quê? Repara que na leitura do enunciado eu já apontei algumas observações importantes. Se eu fosse discutir, antes de olhar para os itens, aquelas observações que eu fiz, dava 3 aulas inteiras. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Existem questões como essa, em que ele não faz uma pergunta específica. Ele joga uma situação e te obriga a ler todos os itens. Esse tipo de questão pode ser muito perigosa, porque é aquela história, eu leio o item A e acho que ele é verdadeiro, estou propenso a marcar. Aí eu passo para o item B e ele também me parece que está correto. E quanto menor o meu conhecimento em física, mais perigo isso representa para mim. Então, muito cuidado com questões desse tipo. Se, ao contrário, ele tivesse feito uma pergunta fechada, me diga tal coisa, analise tal aspecto, calcule isso aqui, a gente partia logo para encontrar uma solução e depois podia olhar para os itens só para encontrar a resposta para encontrar um item que batesse com a resposta que a gente tinha encontrado. Não é o caso. Então, vamos para a leitura dos itens. Item A. A carga mais que é a somatória das cargas dos prótons que compõem o condutor. Bom, vamos analisar item por item. Quando a gente fala um condutor metálico, nós estamos falando de um material que, como todos os outros, é constituído de átomos. Esses átomos que têm núcleos constituídos por prótons e nêutrons e que têm em suas eletrosferas elétrons. O que é que dá a carga de positiva ou negativa, enfim, o que dá a carga elétrica de um condutor? É o excesso de elétrons em relação ao núcleo, em relação ao número de prótons no núcleo, ou a falta. Cuidado que aqui ele dirige o teu pensamento para um possível erro para quem estiver mais desatento ou para quem não estiver muito ligado nos conceitos. É o fato dele dizer uma carga positiva mais que... E aí então ele já te induz a dizer que tem carga positiva porque depende do número de prótons. Em eletricidade, a moeda de troca é o número de elétrons. Tem a ver com ganhar ou perder elétrons na eletrosfera. Tem a ver com excesso ou falta de elétrons. Não se fala em prótons. Imagine que se você quisesse adicionar núcleo a um próton ou tirar próton de um núcleo, você estaria realizando uma fissão ou uma fusão nuclear. Nenhum dos dois casos tem a ver com os fenômenos básicos de eletricidade que nós estudamos até aqui. Então o item A, falso por enquanto. O item B de bola. A carga mais que está distribuída uniformemente por toda a superfície externa do condutor. Eu queria destacar aqui quando ele fala distribuída uniformemente. E aí queria voltar para o destaque que nós fizemos, que o objeto, o condutor, tem formato irregular. E aí vamos discutir aqui mais um pouquinho. Para você que já está na fase final, nessa reta final, só revendo os conceitos, revendo os conteúdos teóricos, esperando a prova, você vai lembrar bem que em eletrostática a gente fala de uma coisa chamada o poder das pontas. Quando você tem um condutor irregular, você tem uma densidade maior de cargas elétricas concentradas nas menores áreas. Então a importância do enunciado quando ele disse um condutor de formato irregular. Um condutor de formato irregular, ele vai ter uma maior concentração de carga nas pontas.
E nas áreas maiores, ele tem uma menor distribuição de carga. Então, se você olha para o objeto inteiro, não é uma distribuição uniforme. Daí que vem o poder das pontas, lembra de para-raio. Então, o item B, quando diz está distribuída uniformemente, ela não está distribuída uniformemente. Portanto, estava falso o item A, está falso também o item B. No item C, está distribuída uniformemente por todo o condutor, exceto pela sua superfície. Bom, só por ele repetir a ideia de estar distribuído uniformemente, a gente já matava o item, porque eu comentei no B que estava falso, o C também vai estar. Mas aqui tem uma coisa ainda mais grave. Lembrar que quando você fala de condutores metálicos, a carga fica distribuída na superfície do condutor e não no condutor inteiro, que é a ideia, o erro ainda mais grave que ele comete nesse item C. Quando se fala o condutor inteiro, é como se ele estivesse dizendo que tanto na superfície quanto no interior do condutor, você tem carga elétrica distribuída. Aí basta nós lembrarmos, mais uma vez para quem está revisando a matéria, para quem está com conteúdo em dia, a chamada gaiola de Faraday, do fenômeno chamado blindagem eletrostática, que prova que demonstra que você tem as cargas distribuídas apenas na superfície externa dos condutores. Então esse item C aqui está duplamente incorreto, ok? O item D de dado. A carga mais Q é o saldo do balanço entre as cargas dos prótons e dos elétrons que compõem o condutor. Aqui eu vou puxar uma tela em branco, só para a gente lembrar uma coisa. Em eletrostática, nós falamos da carga chamada carga elétrica elementar, que é o Ezinho. Essa carga elétrica elementar pode ser mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Quando a gente fala mais, é porque se refere ao próton. Quando a gente fala menos, a gente está fazendo referência ao elétron. Quando você estuda nas aulas de química, por exemplo, os átomos, você tem o núcleo composto por vários prótons e você tem as camadas da eletrosfera que contêm os elétrons. Normalmente nós temos átomos neutros quando você fala na tabela periódica. Por que eles aparecem nêutrons? Porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. Ou seja, o número de cargas mais E é igual ao número de cargas menos E. Na hora em que você retira elétrons ou acrescenta elétrons na eletrosfera, você está formando íons que podem ser cátions ou ânions. Os cátions, aqueles que perdem elétrons, portanto, ficam com falta de carga negativa, em outras palavras, excesso de positiva, e os ânions, aqueles que recebem elétrons, ficam com excesso de carga negativa. Então, fechando esse nosso item D de dado, a linguagem está perfeitamente correta. Num átomo neutro, número de prótons no núcleo igual ao número de elétrons na eletrosfera. Ou seja, número de cargas mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs igual ao número de cargas menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Saldo total, 0. Quando você retira elétrons da eletrosfera, então agora você vai ter menos carga negativa, mais carga positiva. O saldo é positivo. Tu formou um cátion, tu tem agora um átomo eletrizado positivamente. Se você tiver vários desses no meu condutor metálico, eu vou ficar com carga positiva. É o caso do item D de dado que responde à questão. Se, ao contrário, você acrescenta elétrons à eletrosfera, tu agora vai ter um saldo de carga negativa. Você vai ter mais elétron, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 negativos do que prótons, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19 positivos. Então, a carga, tanto de um átomo para formar íons, cátions ou ânions, quanto de um corpo maior, macroscópico, formado por vários átomos, como o condutor da nossa questão, depende exatamente disso, do saldo, ou seja, do saldo, do balanço, do somatório, do excesso ou da falta de carga positiva comparado com carga negativa, ok? Então essa é a nossa primeira questão, resposta correta, item D de dado.